Olha só, gente, o tempo está cada vez mais seco no estado inteiro. E além dessa secura, ainda tem o calorão de Goiás. Aqui não chove há mais de 80 dias. E aí, claro, a nossa saúde aqui sofre as consequências, né? Por isso nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Juliana Diniz, que vai trazer algumas dicas pra gente. Juliana, muito boa tarde para você. Conta aí, por onde é que a gente começa para tentar aí sobreviver a esse tempo? Boa tarde, Jerônimo e Danusa. Boa tarde você que está em casa assistindo o JBC primeira edição. Antes, Jerônimo, da gente dar essas dicas sobre como sobreviver nesse tempo seco, eu vou falar um pouquinho sobre o incêndio que aconteceu ontem à noite lá no Parque Areião, a área dos Bambuzais. Teve um incêndio, o Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 9 horas da noite, e eles trabalharam até 11h40 tentando apagar o fogo lá no parque. Aqui ao meu lado está o Marcos Monteiro, ele é coronel e coordenador da Operação Cerrado Vivo, que vai dar as informações sobre esse incêndio. Eu queria primeiro agradecer a participação do senhor no nosso jornal. Tudo indica pelos primeiros levantamentos que vocês fizeram que foi um incêndio criminoso lá no Parque Areião. Boa tarde. Boa tarde. Existe grandes possibilidades de ser pela característica, mas o pessoal de perícia já está fazendo atuação lá para ter essa certeza, né? Como é que foi o estrago causado pelo fogo? Olha, nós atuamos das 21 horas até aproximadamente as 23h40. Foram mais ou menos 300 metros quadrados, envolveram 8 bombeiros e 2 viaturas. Uma das viaturas, inclusive, é como essa, um ABT, né? E nós combatemos os incêndios e gastamos 10 mil litros de água para extinguir esse incêndio. Falando sobre esse tempo seco, agora Goiânia, aqui a gente está passando com uma umidade bem baixa, do ar entre 25% e 30%, como o senhor disse. A gente está em estado de alerta aqui na cidade. Quais são as principais dicas para quando a umidade fica tão baixa dessa forma? Como é que a pessoa em casa pode se sentir um pouco mais aliviada? Olha, ela pode umidificar o seu ambiente, ou através de umidificador, ou através de bacia de água, ou então algum pano úmido. A pessoa pode procurar não fazer exercícios físicos entre as 10 horas da manhã e as 16 horas, que é um período mais crítico, e pode procurar não estar aglomerado com outras pessoas, né? Porque já causam uma maior quantidade de problemas respiratórios com relação a esse momento mais seco. Como o senhor disse, essas aglomerações também favorecem contágio de doenças respiratórias e também o calor o calor humano parece que sente mais, né? Nós sentimos bastante esse momento, né? Um clima bem aproximado do clima de deserto, né? A gente percebe uma amplitude térmica bastante elevada. Teve momentos que nós tivemos entre 13 graus e no momento de clímax nós tivemos mais de 30 graus de temperatura, e nós estamos todos no estado de alerta e alertamos as pessoas que tenham bastante cuidado, em especial nesse período de queimada, né, que piora bastante essas pessoas que têm algum tipo de problema, em especial as crianças, as pessoas mais velhas e as pessoas que têm algum problema respiratório crônico. Eu queria agradecer a participação do coronel Marcos Monteiro, coordenador da Operação Cerrado Vivo. Fico alerta em relação a esses incêndios, e também para você que está em casa, que trabalha na rua, um alerta sempre importante é reforçar a ingestão de água durante esse calorzão. O nosso organismo precisa estar sempre bem hidratado, não é não, Jerônimo? Com certeza é assim, né, Juliana? É a saída que a gente tem, né? Tem que tomar muita água, hidratar o corpo, a pele, enfim, se cuidar, porque esse tempo tá brabo, não tá fácil não, né? Não tá mesmo. Obrigado, Juliana. Boa tarde para você. Obrigada, Ju. Boa tarde. A tarde vai ser de temperaturas altas em Goiás e tempo seco, como a Juliana acabou de falar. Vamos ver o detalhe no mapa. A segunda-feira vai ter sol e calor em todo o estado. Em Santa Teresa de Goiás, máxima em 37 graus. Em Buriti Alegre, no sul, as temperaturas variam de 20 a 33 graus. Máxima em 34 no sudoeste, em Mineiros.
No centro-oeste, em Aurilândia, a máxima não ultrapassa os 35 graus. No leste goiano, mínima de 14 e máxima de 29 graus em Novo Gama. Na capital, sol com muitas nuvens. Mínima em 17, máxima em 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 68% a 33%. A polícia identificou um taxista suspeito de participar da agressão a um motorista da Uber nesse fim de semana aqui em Goiânia. O motorista foi acionado pelo aplicativo para buscar um cliente em uma boate na rua 115, no setor sul. Segundo a polícia, houve uma discussão envolvendo o motorista e taxistas que começaram a agredir o homem, o motorista da Uber. Segundo o laudo do IML, ele sofreu ferimentos no rosto, nas costas e também na cabeça. O carro dele também foi danificado, as imagens são de violência, como você vê aí. E agora os responsáveis pelas agressões poderão responder por lesão corporal e ameaça. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Goiânia e é realmente lastimável que a gente continue vendo esse tipo de cena acontecer aqui em Goiânia. Os taxistas têm que brigar pelo preço, pela qualidade do serviço e não realmente agredir as pessoas gratuitamente. Mudando de assunto agora, enquanto a indústria nacional tem apresentado números negativos em relação ao crescimento, Goiás conseguiu um bom resultado no último mês de junho. As indústrias instaladas em Goiás tiveram um aumento na produção de 1,4% no mês de junho em relação ao mês anterior. Este é o terceiro resultado positivo este ano. No entanto, comparado ao ano de 2015, o resultado da indústria não é nada animador. Nós temos nessa base de comparação aí 10 quedas consecutivas e nesse mês de junho nós tivemos uma nova queda de 4,5% na comparação com junho do ano passado, o que se torna pior ainda quando você considera que o ano passado já foi ruim, né? Então nós temos uma queda em cima de outra queda. Em Goiás, o maior responsável pela queda foi o setor automotivo. A redução foi de 45%. Para o superintendente do IBGE em Goiás, em todo o país o desempenho da indústria tem decepcionado e o motivo disso é a recessão econômica. A indústria brasileira está nesse mesmo cenário aí da Goiânia, né? Um cenário muito ruim, a produção industrial caindo também, refletindo muito bem esse período de crise econômica e política que o país vive, né? Vamos mudar de assunto, olha só, gente, as redes sociais viraram uma arena para que todo mundo defenda aquilo que acha que é certo. E, infelizmente, tem virado também um palco para todo tipo de intolerância, preconceito, ofensa. E uma pesquisa do portal Comunica que Muda mostrou que Goiás é o 13º estado no ranking de intolerância, com mais de 4.000 menções desse tipo nas redes sociais em apenas 3 meses. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Tiago Giacomo. Ele é pós-graduado em Direito da Comunicação e também mestre em Comunicação, especialista em mídias digitais. Bem-vindo, Tiago. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Olá, Tiago. Obrigada pela participação. A gente agradece a participação aqui. Olha, realmente eu acho que é um ranking que a gente, muito chato até pontuar, porque você imagina, 13º de 26 estados, a gente tem 4.306 menções de racismo, de, enfim, preconceito de qualquer tipo. As pessoas realmente acham que hoje a internet é uma arena mesmo para se debater, para se bater, para, enfim... É triste ver esse tipo de coisa, né? O nosso direito à liberdade de expressão ele nunca foi utilizado, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, da economia no país, a gente tem mais da metade da população já com acesso à internet. E aí, nós temos canais que as pessoas elegem, né, como aplicativos através do WhatsApp, rede social como Facebook, Instagram, que são os pontos onde as pessoas têm vozes e emitem a sua opinião, a sua forma como enxergam o mundo e os problemas do cotidiano, as situações do cotidiano. E a gente vê que essa forma de pensar e de expressar isso num ambiente público, como é a internet, causa prejuízos tanto para quem é ofendido quanto para quem é ofensor. Você falou ambiente público. A internet ela é um ambiente público. Apesar da pessoa estar atrás de um computador e não estar falando
pessoalmente, causa o mesmo efeito. Porque a gente tem essa falsa sensação que é um ambiente privado. Hoje tem uma grande confusão, né, entre o que é público e o que é privado, porque muitas pessoas usam a internet, às vezes querendo ter um comportamento privado, mas no ambiente público. Apesar de você estar digitando através de um celular ou de um computador ali sozinho, você aparentemente está falando sozinho, mas existem milhões de pessoas que estão acessando tudo que você coloca e estão interagindo com as suas informações, com as suas exposições. Então a gente tem que tomar cuidado realmente para que isso não cause problema na nossa vida. Só a título de curiosidade, nós vimos esse final de semana um medalhista olímpico, o Arthur, ele ganhou o bronze na ginástica individual nas Olimpíadas agora. Vocês vejam como é importante um bom comportamento no universo digital. No mesmo dia que saiu a notícia que ele foi medalhista, com a medalha de bronze na ginástica, saiu várias notícias ligando a medalha dele a uma suspensão que ele teve por ter um comportamento preconceituoso na internet. Um comportamento racista. Ele foi suspenso pelo Comitê de Ginástica Olímpica do país por um determinado tempo, porque postou algo no Snapchat que foi considerado pela Confederação como racismo e por isso ele foi penalizado com isso. Então veja que um comportamento que ele teve há um certo tempo atrás, até hoje, traz problema na vida dele. Nós tivemos outro exemplo aqui em Goiânia, especificamente, de um candidato a vice-prefeito aqui no município, que ele já teve problemas porque, num passado não tão distante, ele postou na internet que ele iria para a luta, ele iria armado contra o governo, contra o que estava acontecendo no país, na época que o impeachment estava com um debate mais acalorado. E esse vídeo, que naquela época ele foi muito divulgado, agora com essa candidatura ele a vice-prefeito, foi ressuscitado. Ou seja, essa liberdade de expressão exercida de uma forma errada causa prejuízo agora no presente por algo errado que você fez no passado. Pois é, e olha só, gente, nesse percentual de menções negativas aí, tem um ranking também de como as pessoas se comportam, esse ranking da intolerância na internet. 97% das mensagens são racistas. Depois vem aí a questão da política, intolerância política, intolerância com as classes sociais, se as pessoas são ricas, são pobres, aparência, homofobia, deficiência, idade, velhos, enfim, as pessoas usam esse tipo de xingamento nas redes sociais, a intolerância religiosa, o misoginismo e também a xenofobia. E tem essa pesquisa também elenca uma quantidade enorme de expressões que as pessoas usam na internet, como cabelo ruim, gordo, boiola, velho, enfim, várias expressões de cunho que, na verdade, a gente sabe que não são corretas, e também existe até uma questão interessante nessa pesquisa, que muita gente vai lá e dá um curtir naquela expressão, naquela frase racista, preconceituosa, de que alguma maneira é preconceituosa, vão lá e dão um like. Eles também contam isso, porque a pessoa pode não ter escrito, mas ela foi lá e curtiu, isso já também é um índice, né? E isso já virou, inclusive, essa questão da curtida, do compartilhamento, né? Porque são ferramentas que existem no Facebook e no Instagram, a curtida e o compartilhamento. Nós tivemos casos no Brasil que viraram processos, curtidas e compartilhamentos. Em um caso, uma consumidora ela deixou o animal dela no veterinário, porque estava doente. Quando o veterinário foi entregar o animal, ele estava pior, então ela resolveu usar o Facebook para ofender esse veterinário. Ela fez um post ofensivo e a amiga dela compartilhou o post para dar mais visibilidade às ofensas. O veterinário processou as duas e elas foram condenadas a pagar R$100 mil para o veterinário por causa do post e do compartilhamento. Depois elas recorreram e virou R$20 mil. Mas vejam que isso é um problema que deve ser combatido, a nossa postura no ambiente virtual. Não é terra sem lei e a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente coloca na internet. O que cabe, por exemplo, uma pessoa que recebe uma ofensa nas redes sociais? Ela é vítima de racismo ou de qualquer uma dessas formas terríveis de intolerância. O que cabe? Que direitos ela tem? Então, uma ofensa, o seu exemplo da ofensa, ele gera duas responsabilizações distintas. Essa ofensa pode ser considerada um crime. Qual seria esse crime? Poderia ser uma difamação, poderia ser uma injúria, poderia ser uma calúnia. Então, a pessoa pode responder pelo crime. Também pode responder pelo crime de injúria racial, que é quando você ofende uma pessoa de uma raça diferente. Ou
o simples racismo, que é o quê? Quando você ofende uma coletividade. Por exemplo, nordestino, faça um favor para a sociedade, mate os nordestinos afogados porque eles elegeram a Dilma. Foi o que aconteceu com uma menina também, já é um caso que virou processo e gerou uma condenação para essa menina por causa desse comportamento preconceituoso. Além disso, tem aquela responsabilização civil que geralmente dói no bolso da pessoa, que é o quê? A pessoa que é ofendida, ela processa aquela pessoa que a ofendeu e se a justiça concordar que houve uma ofensa, que houve um exagero na crítica, a justiça pode condenar o ofensor a pagar através de dinheiro, uma reparação pelos danos morais. E aí nós temos realmente uma subjetividade, porque cada juiz avalia de uma forma. Tem juiz que pode dar uma condenação de 1.000, 2.000, 20.000, 100.000, é completamente subjetivo. Mas o que o ofensor, aquela pessoa que está acostumada a ofender as pessoas na internet, tem que ter em mente é que tem várias responsabilizações para o seu ato. E nós temos que lembrar que o registro na internet, ele é muito mais fácil de você utilizar no processo do que uma prova testemunhal, por exemplo, porque aquilo que você posta, outra pessoa vai lá e printa e acabou. A prova já está feita, já está consumada. E é muito mais fácil para o judiciário analisar isso do que, por exemplo, colher depoimento de testemunha. Então, o ofensor tem que tomar cuidado, que pode doer no bolso e pode doer na liberdade dele. Tiago, e também tem a questão assim, na internet tem o preconceito de ódio, que é aquele que a pessoa entra, comenta, xinga mesmo, a gente já viu contra artistas, recentemente contra a Preta Gil, a jornalista Maju, enfim. Só que também tem aquelas piadinhas em que a pessoa acha que não há problema, compartilham um post preconceituoso, a pessoa acha engraçado e acha que aquilo ali não pode dar nada. Isso pode dar, também é crime. É uma interpretação subjetiva, né? O primeiro ponto é a pessoa realmente se sentir ofendido e tentar demonstrar que aquilo ali é uma ofensa, que ela não está concordando com aquele ponto de vista. Porque também a gente não pode também blindar demais para que o humor também seja tolhido, porque brincadeiras saudáveis são interessantes se ter no ambiente virtual, né? Também não é qualquer tipo de brincadeira que pode ser considerado um crime ou uma ofensa. A gente tem que tomar cuidado quando que ultrapassa o limite do humor, o limite daquilo que é considerado tolerável e já passa também para ser considerado uma ofensa, um problema. Então é necessário mostrar que isso é ofensivo, que houve uma resistência da pessoa que foi ofendida, que ela não concordou com esse ponto de vista, com essas brincadeiras, com essas piadas, e aí leva isso para o judiciário e é o judiciário que vai analisar se aquilo ali realmente é um problema ou não. Tem muita gente que fala hoje que a gente está na geração do mimimi, mas tem muita coisa que não é mimimi não, gente, que não é as pessoas ficarem realmente preocupadas demais e falando, arranjando, digamos, fazendo tempestade em copo d'água. Não é. Isso é sério, intolerância na internet é sério e pode chegar realmente até você. Você acha que não, mas pode chegar. Então é importante que a gente se respeite todas as pessoas que estão na internet e que também ninguém saia espalhando ódio e preconceito por aí, porque isso é muito feio. Te agradeço muito a sua participação aqui, Thiago Giacomo, que é advogado também especialista em mídias digitais. Muito obrigado por vir, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Thiago, obrigada, boa tarde. Veja a seguir, a Getop cancela 11 mil multas por farol desligado nas rodovias estaduais. E uma ameaça de bomba assusta passageiros no aeroporto de Goiânia. Agora é 12h25, a gente está de volta já, fica aí. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Autistas são muito. Nunca desista da vida, nunca desista de nós.
mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura. Quem passou pelo aeroporto de Goiânia ontem ficou assustado por conta de uma ameaça de bomba. A Polícia Militar e até a Polícia Federal foram chamadas. A entrada do aeroporto precisou ser isolada para que o esquadrão antibombas detonasse o explosivo, que era de baixo potencial. A denúncia de que uma bomba estava na área externa do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi registrada no Copom às 9 horas da manhã. A Infraero fez o isolamento do local, mas não interrompeu o embarque e o desembarque de passageiros. As investigações foram assumidas pela Polícia Federal, que, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, enterrou o artefato, que foi detonado no estacionamento do aeroporto. Nem a Polícia Federal e nem a Polícia Militar gravaram entrevistas com a imprensa, mas as informações preliminares são de que o objeto encontrado aqui neste local, em frente ao ponto de táxi do aeroporto Santa Genoveva, tratava-se de um artefato industrializado de baixo potencial explosivo, uma espécie de rojão que pode ser comprado em qualquer loja de fogos de artifício, mas que poderia ferir gravemente uma pessoa. Na manhã deste domingo, quem passou aqui pelo aeroporto Santa Genoveva não deixou de se assustar com toda essa movimentação. Todo mundo com medo, né? Porque o goiano é acostumado com isso, aí não gera transtorno. Eu assustei na hora que cheguei, peguei o táxi, estava chegando, não tinha acesso, sem noção nenhuma do que está acontecendo. A AGETOP cancelou 11 mil multas de motoristas que esqueceram de ligar o farol baixo durante o dia nas rodovias estaduais entre os dias 8 e 22 de julho. Segundo o presidente da agência, Jaime Rincon, o cancelamento das multas e das pontuações aconteceram porque a AGETOP considerou esses dias como um período de adaptação dos motoristas à nova lei federal. As multas foram convertidas em advertências. E já que hoje é segunda-feira, é dia do quadro Amor ao Esporte. E nós vamos conhecer agora a história do atleta Duan Gomes. Ele foi descoberto por um olheiro que hoje faz parte da seleção brasileira de basquete de cadeira de rodas e vai representar o país nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Confira. Uma cadeira, uma bola e muitas cestas. Esta tem sido a rotina de Duan Gomes nos últimos 4 anos. Ele se prepara para seu maior desafio. O atleta que nasceu em Santos, no litoral paulista, e mora em Goiânia desde criança, foi convocado pela Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas para participar da Paralimpíada do Rio. É minha primeira Olimpíada, o caçula da seleção,
É uma responsabilidade muito grande, né? Estar representando a seleção, sendo que tem mais de 3 mil atletas em cadeira de rodas que queriam estar no meu lugar. Ou seja, eu sirvo de espelho para eles, né? Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o máximo. Eu acho que a gente dando o melhor, cada um da seleção dá o melhor, a gente conquista qualquer coisa. Duan nasceu com uma má formação na coluna vertebral, por isso não possui os membros inferiores. Mas se engana quem pensa que isso foi uma limitação de vida para ele. Como foi de nascença, eu não tive esse preconceito de querer me julgar, coitadinho. Eu sempre vivi da mesma forma que os outros viveram. Eu não tinha dificuldade quase nenhuma em casa, fazia comida, lavava roupa, eu mesmo fazia as minhas coisas. Hoje em dia a pessoa fala, eu não dou conta de superar isso, a superação está na cabeça de cada um. Se a pessoa quiser, ela supera qualquer coisa. Até os 19 anos, Duan não conhecia nenhum esporte sob cadeira de rodas. Naquela época, o máximo que ele fazia era jogar um futebol com os amigos. Foi quando um olheiro descobriu e o apresentou o basquete. E o responsável pela descoberta foi Vitório. Ele enxergou em Duan um grande futuro no esporte. Eu estava andando aí pela rua e de repente vi uma pessoa empurrando ele, né, numa cadeirinha comum. Dei a volta, parei, chamei, perguntei para ele se ele queria conhecer o basquete. Sorte nossa que ele já gostava de esporte, né? Hoje em dia, seleção, né, paralímpico, né? Esse é o ouro da Adfego, vamos dizer assim. E por que não dizer de Goiás, né? Duan tem 23 anos e é o atleta mais jovem da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Em Goiânia, ele treina com os jogadores da Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Atualmente é considerado um dos 10 melhores atletas do país. Mas ir para o Rio de Janeiro e disputar uma Paralimpíada não é uma conquista só dele. Para mim é uma satisfação em vê-lo numa Paralimpíada. Coisa que eu não consegui, mas indiretamente, né, tô lá dentro. Na casa dele, uma coleção de troféus e medalhas. A última conquista da seleção brasileira com a participação de Duan foi o Campeonato Sul-Americano realizado na Colômbia em julho deste ano. A mãe fala orgulhosa do filho que tem vencido barreiras e trazido bons resultados para casa. Independente do resultado, meu filho já é um vencedor, já, né? Ele hoje já ganhou tudo. No meu coração ele já é campeão mundial, paralímpico. A avó, que sempre esteve presente na vida do neto, não esconde a felicidade. Na minha mente, nas minhas orações, ele já é campeão. No braço de Duan, o símbolo dos Jogos do Rio já está tatuado. Uma lembrança que vai ficar para sempre. Com o apoio da família e muita dedicação nos treinos, o atleta espera chegar bem na Paralimpíada e lutar por medalha. É só dar o melhor, igual a gente demos nos amistosos, que a gente vai, com certeza, conseguir uma medalha nessa Paralimpíada, que o Brasil vai ser inédito. De qualquer forma, a história de Duan já deixa claro que ele é um vencedor. Um grande vencedor, né? Que belo exemplo para uma segunda-feira. Boa sorte para ele. Daqui a pouco você vai ver, ladrões usam trator para roubar cofre e imposto de combustível. E ainda uma feira de economia criativa na Vila Cultural Cora Coralina. Agora, 12h35, a gente já volta. Onde o ator pisar, isso se tornará um palco. Toda terça entram em cena. Fiz uma estátua uma vez. Grandes nomes da dramaturgia brasileira. Foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Persona em Foco. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Apresentação Atílio Bari. Toda terça, 11h30 da noite, aqui na Cultura. E aí eu cheguei no camarim e falei, nossa, que puta... A TV Cultura sempre se destacou por ser realmente um espaço dedicado à educação. Isso tanto na cobertura jornalística sobre o tema, muito qualificada, como também na sua grade de programas educativos para as crianças e jovens, que é mega reconhecido. Por ser um espaço tão dedicado a um tema mega estratégico para o Brasil, que é a educação, eu sou muito fã da TV Cultura.
quarta, 11h30 da noite. Eu quero cantar na televisão. Aumente o som da sua TV, porque a cultura é livre. Muito papo, muita música. Com toda liberdade. Não poderia ser melhor. Quando eu cheguei em casa aquele dia, de repente vi. Tem gente que não pode ver. É te ver feliz. Cultura livre é bacana. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Segunda, 10 da noite, uma roda de debates. Como dizer isto sem agredir muito? Agrida. Sim. De opiniões. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas. De explicações. Você tem que ter respeito por esse público. Uma roda viva. Nesse momento pode ter um grande inimigo aí, dentro da sua casa. E você, não vai fazer nada? Combater a dengue é dever de todos. A água não pode ficar parada e nem você. Evite que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. Repita os seus cuidados frequentemente. Acesse o nosso site para mais informações. E vamos juntos, todos contra a dengue. Pela cidade, todas as culturas. Agora a gente vai invadir o estúdio. E aqui na Cultura, o que há de melhor na cidade. Com formas, luzes e cores. Metrópolis. Estão curiosos? Hoje, 11 da noite. Estamos de volta. O enfrentamento à crise econômica foi assunto de uma palestra do governador de Goiás para empresários, produtores rurais e prefeitos do Nordeste da Bahia. Barreiras, no extremo oeste da Bahia, tem uma das maiores economias da região nordeste do Brasil. O município, cortado pelo Rio Grande, um dos principais afluentes do São Francisco, é um polo educacional de comércio forte e grande produtor agrícola. Uma economia que não para de crescer, mas que nestes tempos de crise encontrou no governo de Goiás um exemplo para superar as dificuldades. Ajuda que chegou com uma palestra proferida pelo governador Marconi Perillo. A palestra do governador Marconi Perillo aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal de Barreiras e contou com a participação de prefeitos de várias cidades da região, empresários e produtores rurais. Aos participantes, o governador de Goiás falou sobre as alternativas para a crise brasileira. O convite foi feito por uma empresa de recuperação de crédito de grande alcance no oeste baiano e teve o reforço da Prefeitura de Barreiras. Os municípios estão vivendo uma situação difícil com redução de investimentos por parte do governo de estado, do governo federal, caindo as receitas, entendeu? E ficando muito difícil. Mas nós temos que superar isso, nós temos que ser inteligentes e nessas crises difíceis é que a gente tem que saber usar a inteligência para superá-lo. Com essa vinda dele, eu tenho certeza que os olhos de outras pessoas, de investidores, vão olhar para o oeste da Bahia com mais carinho. Durante mais de uma hora, Marconi Perillo falou das medidas de contenção de gastos tomadas no início do atual mandato e destacou os programas e ações de governo em áreas estratégicas como saúde, educação e segurança pública. Ao final, o governador respondeu a várias perguntas e tentou resumir a receita de sucesso adotada em Goiás. Isso se deve às parcerias do governo com o setor privado, os incentivos fiscais, o apoio à competitividade das empresas e a presença permanente do Estado defendendo o setor produtivo o tempo todo e atraindo novos investimentos, apoiando e acreditando na micro e pequena empresa. Gente, agora olha só essa história. Bandidos usaram um trator
para levar o cofre de um posto de combustíveis hoje de madrugada em Jataí, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, o trator era roubado e foi usado para arrombar a entrada da loja de conveniência do posto. Depois de pegar o cofre, a quadrilha abandonou o trator e fugiu. A polícia agora vai usar as imagens do circuito de segurança do posto para identificar os bandidos. Ainda não se sabe quanto foi levado de dinheiro. Brincadeira, né? E olha, o fim de semana foi de arte e oficinas de moda e artesanato na Vila Cultural Cora Coralina. Uma feira de economia criativa reuniu vários produtores locais e também foi palco do lançamento de uma grife especializada em públicos que o mercado da moda não tem atendido. O evento, que aconteceu na Vila Cultural Cora Coralina, reuniu exposição de artesanato, oficinas e um espaço para tatuagem. O objetivo é desenvolver todos os tipos de cultura local de forma consciente e sustentável. No espaço também foram oferecidas oficinas de dança gratuitas. A gente teve uma vivência a respeito do dancehall, conheceu algumas bases, conheceu sobre a música e integrou as pessoas aqui hoje. Todo mundo pode dançar? Todo mundo, de todas as idades. A proposta das organizadoras é reunir todas as tribos e dar espaço para a exposição da arte goiana. Eles dão valor mesmo nessa coisa do artesanal, essa coisa do feito à mão, é mais pessoal, né? É uma coisa de mim para você, não é uma empresa para uma pessoa, é uma pessoa para outra pessoa. Então é isso, é para agregar mesmo que a gente abriu esse espaço para o pessoal. Também foi lançada a nova coleção de roupas da DNA 111. A marca surgiu depois que duas amigas tiveram dificuldades em encontrar no mercado roupas diferentes, despojadas e jovens para quem está acima do peso. A proposta é ser uma grife que atenda públicos variados. A nossa marca ela tem muito militante por essas questões negras, feministas, gordos. Então a gente quer abraçar o mundo, quer todo mundo igual, amor, todo mundo lindo, maravilhoso. O corpo do artista plástico Francisco de Assis Córdola, o Fé Córdola, deve ser cremado hoje à tarde no cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. O artista morreu na última sexta-feira, aos 83 anos de idade, vítima de complicações de uma diabetes. Desenhista e pintor, o artista chegou a participar de mais de 100 exposições no Brasil e no exterior. Francisco de Assis Córdola. Esse era o nome de um dos expoentes da arte naif que vivia em Goiás. Nessa entrevista gravada pela TV Brasil Central recentemente com o artista, ele conta sem modéstias que foi talhado para as artes desde os tempos de menino, quando morava em Seridó, um povoado localizado na zona rural do Rio Grande do Norte. Depois morou em Acari, também no interior do Rio Grande do Norte. Mas tinha fincado os pés no Cerrado goiano há 40 anos. O nome artístico era mais uma homenagem à companheira. O Fé é da minha companheira, que quando ela era professora, era Maria da Júlia Feitosa, eu chamava ela de Feitosa. Eu queria fazer uma homenagem a ela, que ela foi quem incentivou também, me apoiou. Fé Córdola gostava muito de pintar a natureza. A mais simples, as rurais são ótimas, mas a natureza em si, que para mim é a coisa principal aqui no planeta Terra, aquela coisa que Deus deu para nós. Meu tema principal sempre está a natureza no meio, borboleta, rio, peixinhos, passarinhos, flores, as flores. Quando estava de frente à tela, era como se estivesse noutro mundo, na hora de pintar. O mundo para mim se acaba. Para mim só existe aquilo ali. Eu fico rodeado do sonho, da tela. Só está uma bomba atômica perto de mim, eu nem sequer me movimento, porque eu estou ali dentro da coisa, compreendeu? É um estado que eu não sei explicar, é um estado de êxtase, não é nem êxtase, é uma coisa bem natural, como de ver. Não sei explicar, não. Fé Córdola participou de individuais em vários países, salões de artes e preparava uma mostra onde representaria Goiás numa exposição nacional, a convite de uma fundação. Fé Córdola era um fascinado pela arte naif. Eu gosto da alegria, eu acho que a vida é uma festa, compreendeu? Depende do seu modo de ver,
Apesar de eu ser meio amarga, mas eu acho que a vida devia ser como uma festa. Fé Córdula tinha apenas um jeito sisudo, mas a alma era de uma serenidade e de um senso de humor discreto, que o artista costumava exibir para poucos. O artista naif gostava de animais e era muito. Tinha 22 cães, 18 gatos. E a chácara, onde vivia com a companheira em Aragoiânia, interior de Goiás, era cercada de pássaros. Um ambiente de pura harmonia, assim como as telas coloridas de Fé Córdula. Infelizmente, não houve tempo. Fé Córdula chegou a ficar hospitalizado por 5 dias devido às complicações ocorridas pelo diabetes. Depois, Córdula sofreu 3 paradas cardíacas em casa e não resistiu. Fé Córdula morreu aos 83 anos, deixa 3 filhos e a mulher, Maria das Dores, uma professora aposentada. No próximo bloco, árvore incendiada provoca apagão na região do setor Jaó, em Goiânia. E uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás em homenagem ao Dia dos Pais no Parque Vaca Brava. A gente te mostra já já, 12h48 agora. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha, eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30. Acho que a TV Cultura sempre trouxe uma programação interessante, nova. Eu gosto muito quando a TV Cultura é parceira do cinema e produz conteúdos como, por exemplo, a série Direções, o Metrópole, que é uma revista do cinema imprescindível. É por isso que eu sou fã da TV Cultura. Segunda, 10h, uma roda de debates. Como dizer isto sem agredir muito? Agrida. Sim. De opiniões. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas. De explicações. Você tem que ter respeito por esse público. Uma roda viva. Um
Um incêndio numa árvore no setor Jaó provocou um apagão no bairro. O fogo queimou fios telefônicos, cabos de energia e um semáforo. Esta foi a segunda árvore queimada na última semana em Goiânia. Ainda é possível ver a fumaça saindo do tronco dessa gameleira na Avenida Independência, no setor leste Vila Nova. Quase uma semana depois do incêndio, só restaram as cinzas e parte do tronco da árvore, que tinha 60 anos. E a situação se repetiu no setor Jaó. Um incêndio que começou por volta das 7 horas da noite desse domingo atingiu essa manguba, velha conhecida dos moradores da região. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O fogo, que se alastrou por toda a árvore, derreteu fios de telefone, cabos da rede de alta tensão e até o semáforo, do qual restou apenas o suporte. Resultado, trânsito confuso logo na manhã desta segunda-feira. A prefeitura afirma que só nos últimos 30 dias, 6 árvores foram queimadas em Goiânia. A árvore, depois que ela queima, não tem mais serventia nenhuma. Nós temos que retirar o tronco. Geralmente dá um trabalho, um custo muito grande, que essas árvores são enormes, são as maiores da arborização de Goiânia. Então a gente faz a limpeza. O presidente da Comurg pede que as pessoas denunciem incêndios criminosos. Mas a população tem de denunciar, ligar no 161, que é o Disque Verde, e denunciar pessoas e vândalos que estão queimando a nossa flora de Goiânia. Gente, olha que perigo. O motorista de um caminhão foi preso depois de ser flagrado dirigindo bêbado na BR-060, perto de Anápolis, ontem à noite. Policiais receberam uma denúncia de que o caminhão estava seguindo de forma perigosa no sentido Goiânia-Brasília. Os agentes contaram que o homem, de 36 anos, estava visivelmente embriagado e confuso. Foi feito o teste do bafômetro e a embriaguez foi confirmada. O homem foi autuado em quase R$2.000 e vai responder por crime de embriaguez ao volante. Felizmente, ninguém ficou ferido com a irresponsabilidade desse motorista aí, né? Um assaltante acabou amarrado em uma árvore depois de tentar roubar um celular. O caso aconteceu agora há pouco em uma rua do setor Veiga Jardim, em Aparecida. O ladrão teria pegado o celular da vítima e, ao tentar fugir, foi imobilizado pelas pessoas que estavam no local. Ele foi derrubado da moto em que estava, levou uma surra dos moradores e acabou amarrado nessa árvore aí que você vê na foto. A polícia militar está no local e deve encaminhar o homem para uma delegacia. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar a companheira. O crime aconteceu no último dia 6 de agosto, em Goiânia. Foi apresentado na manhã desta segunda-feira Rodrigo Rafael Fernandes, de 27 anos, preso no centro de Goiânia por ter matado Nadijane Alves dos Santos, de 51 anos. Usuário de drogas, as agressões eram constantes no relacionamento do casal. O autor, o Rodrigo, ele é usuário de drogas, ele fez uso, na sexta-feira, dia 5, ele fez uso de droga durante o dia todo. Na manhã do dia 6, no sábado, a esposa dele, que é a vítima, a Nadijane, ela solicitou que ele tomasse uma medicação para que ele se acalmasse, porque ele estava muito agitado. Isso acabou gerando uma discussão entre eles. Aí o Rodrigo disse que ia embora de casa, a Nadijane não deixou, né? Entrou na frente, falou que era para ele ficar em casa. Foi quando ele segurou ela pelo pescoço, até que ela desmaiasse, caiu no chão. Ele saiu da casa, fechou a porta e foi embora. O corpo só foi encontrado 4 dias depois. Sim, o crime ocorreu no dia 6 e a gente conseguiu localizar o corpo só dia 10. Porque os funcionários, os amigos da vítima deram falta dela no trabalho dela, além do cheiro que exalava lá do apartamento. A rapidez na identificação do suspeito é resultado de uma parceria Polícia Civil com a Polícia Militar, que a partir de agora desenvolve trabalhos em conjunto. A Polícia Militar e a Polícia Civil, hoje integrada e fazendo um trabalho de excelência, conseguimos prender e apreender vários crimes que estão acontecendo na nossa cidade. O autor do crime foi encontrado na Rua 5, no centro da capital, e preso em flagrante. Ele vai responder por feminicídio por ter matado a companheira e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Vamos mudar de assunto para falar de coisa boa, porque o Dia dos Pais foi comemorado com música clássica num dos cartões postais mais bonitos de Goiânia, o Parque Vaca Brava.
Centenas de pessoas se sentaram no gramado, fizeram um piquenique e ouviram trilhas de cinema e outras composições clássicas em mais uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás. Piquenique combina com parque, parque combina com música clássica. Pelo menos na opinião das dezenas de pessoas que foram até o Vaca Brava assistir a apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás. Se no teatro o público prestigia os músicos sentados em poltronas, no parque são as toalhas sobre o gramado que fazem às vezes de assento. E como o domingo era dia dos pais, muitos papais estavam com os filhos para curtir o concerto no final da tarde. A iniciativa é excelente, tá bonito, tá bem organizado, né, tá tranquilo, tá seguro. Você vê que tem policiamento, o pessoal tá bem tranquilo mesmo, tá... Então, de parabéns. Tudo que é cultural assim na cidade é bem-vindo, né? Eu gosto de comparecer e prestigiar. E o público pôde prestigiar um repertório variado. No concerto, composições russas, italianas, brasileiras e também trilha sonora de filmes. Quem comandou a batuta nessa apresentação foi o maestro italiano Alessandro Borgamaniero. Segundo ele, a intenção dos concertos em parques e bairros de Goiânia é democratizar o acesso à música clássica. Dar oportunidade para muita gente que às vezes não tem oportunidade, não conhece, não ouviu falar, de dar a oportunidade de conhecer a beleza de uma orquestra filarmônica como a nossa, a beleza do repertório que a gente vai tocar. Então a ideia é justamente essa, de mostrar e levar essa música de qualidade para a população de Goiânia. Uma cena super bonita ali, né? Ver o parque lotado de gente, aplaudindo a Filarmônica e parabenizando aí o Dia dos Pais, né? Muito bonito legal mesmo, música clássica de primeira qualidade. Gente, o JBC Primeira Edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde. Muito boa tarde, a semana tá só começando, a gente se vê de novo amanhã, até lá.